Olá, bom dia, né, pessoal? Ainda é dia, né? Tomar uma aguinha aqui para a gente começar nosso estudo. Bom dia aí, vocês que ainda estão de dia, boa tarde, ainda você que já almoçou, boa noite, né? Se você está assistindo meu vídeo à noite, tem muitas pessoas assistem meu vídeo à noite, né, pessoal? Mas graças a Deus, qualquer momento, né? A gente estamos para aprender, né, pessoal? Graças a Deus, vamos começar, mas eu primeiro tenho que dar uma introdução. Tem que dar uma introdução aqui maravilhosa, né? Que as pessoas, pessoal, não entende. Por isso que eu falo, você não é o corpo. Esse corpo seu aí é um veículo da sua consciência. Entende? Se você ficar pegado ao julgamento, às coisas que, que você vê aqui, você não vai ter uma visão ampla. Você está limitado. Como muitos, né, líderes aí religiosos, né, tá tendo uma visão só daquilo, entende? Do processo que a consciência dela tá passando aqui nessa dimensão, entende? Então, isso é uma coisa. Eu até comentei em rede social de um cidadão aí, que ele tava falando sobre o ladrão da cruz, né? Eu digo, houve um arrependimento da consciência do, do ladrão ali, né? Ele disse, não, não tem arrependimento não. Onde você está vendo isso aqui no texto? Entende, pessoal? As pessoas não enxergam porque está olhando só o que está a letra. Você tem que olhar o que tem por detrás ali, né? Eu entendo a visão dele, né? É como deve ser aprendido numa igreja evangélica, né? Pela forma que ele estava explanando, ele deve ter aprendido ali com o pastor, vindo o pastor explanar aquele versículo, então ele estava explanando a mesma coisa. Mas existe uma essência por detrás da palavra. Por isso que eu falo sempre aqui no meu vídeo, pessoal, o que interessa para a gente não é a história em si, é a essência que tem por detrás daquela palavra ali. Entende? Essa é a essência da palavra de Deus. Isso é que interessa a gente. É por isso que eu pego todos os outros contextos de qualquer grupo religioso. Eu pego da psicologia, mas o que é que eu tiro dali? É a essência. Por isso que meus vídeos aqui, eu tô só tirando a essência ali. Pessoa disse, nossa, eu nunca pensei que tinha isso aí. Na hora que vê meus vídeos, eu mostro na Bíblia, né? O, os versículos, as coisas, as pessoas ficam impressionadas, porque não está enxergando, pessoal. Existe ali um espírito por detrás disso. É o quê? Esse espírito que traz vida à nossa consciência. Entende, pessoal? E sem arrependimento, a sua consciência, ela não vai haver mudança. É o meu tema de hoje que eu vou falar hoje. O que é o arrependimento espiritual? Nossa, o vídeo hoje tá que tá, né, pessoal? Então, mas eu tenho que falar isso, pessoal, porque as pessoas não sabem o que é isso, pessoal. Entende? Porque tá no ego, né? Normal. Não consegue entender as coisas espirituais.
Então, para você entender a coisa espiritual, você tem que estar espiritual. A Bíblia não é para ler assim, buscando o entendimento do que é falando. Ela tem um espírito por detrás, né? Tem uma essência. Essa essência é que interessa para a gente. Para quê? Para a nossa consciência. Porque o alimento é para a nossa consciência quando a gente lê a Bíblia. Mas o que é que acontece? Tem pessoas lendo a Bíblia, normal, com o ego dela, normal, ela vai entender o que está escrito. E às vezes o que está escrito, às vezes está em metáfora. Por isso que a Bíblia é um livro difícil de as pessoas entenderem. Olha o tanto de grupo religioso, mas só tem ali um contexto que é Jesus e os apóstolos na Bíblia, mas olha o quanto tanto aí, né? É o quanto de igreja. Mas só existe uma igreja, pessoal. E as pessoas fazem a igreja dela. Não precisa fazer a igreja dela, já tem uma igreja só. Já tem uma igreja. Eu fiz o vídeo aqui, o que é igreja, né? Mas tem gente abrindo com vários nomes aí. Bota lá o símbolo, bota o nome dele, aí outro também não. Aqui que acontece alguma coisa errada no lugar. Ah, não, aqui agora essa é a igreja. Tá aí. Olha aí, pesquisa aí na no Doutor Google aí para você ver quanto tipo de nome de igreja tem. Olha aí. Você entende, pessoal? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Aonde tem que ele mandou ele fazer uma igreja? Já está feita a igreja. Entende? O negócio é você se conectar a essa igreja. Agora, quem é que se conecta a essa igreja? É a sua consciência. Entende? É isso que essas pessoas não entendem. É por isso que fica fazendo essas coisas erradas. Entende? Então, meu tema hoje é o que mesmo que eu falei? O que é arrependimento espiritual, pessoal? O que é isso? Aí eu coloco a pergunta: por que é importante ter, ter, ter essa consciência? Por que é importante ter essa consciência do arrependimento? Por quê, pessoal? Porque o arrependimento é para a consciência, é um estado de consciência que você percebeu que estava fazendo coisa errada, estava em uma direção, estava acontecendo isso, pessoal. Entende? Você denota. Então, quando o ladrão da cruz estava ali, ele reconheceu: a gente estamos aqui porque fizemos isso e aquilo. E ele reconheceu. Então, Cristo viu o arrependimento dele. Aí o cara disse: aonde está o arrependimento aqui? Porque é um estado de consciência, pessoal, o arrependimento. Se você não tem esse estado de consciência, você não pode estar conectado ao reino de Deus. Você está fora. Entende, pessoal? Então, por isso que eu coloquei a pergunta: por que é importante ter essa consciência do arrependimento espiritual? Entende? Vamos estudar sobre isso aqui, pessoal? Vamos lá? Vamos detalhar cada detalhe aqui, né? Aí, a primeira pergunta é: o que é arrependimento espiritual? Ele fala: é um conceito criado para descrever uma mudança na mente e no coração de uma pessoa que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus,
sobre nós e sobre o mundo. O arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar-se para Deus para obter o perdão. O arrependimento é motivado pelo amor de Deus, pelo sincero desejo de obedecer o mandamento. Então, pessoal, olha o que é que ele fala aqui, o que é esse arrependimento espiritual. É um conceito, né, criado na Bíblia, né, fala sobre esse arrependimento, né? Mas é um conceito que foram colocado esse nome arrependimento, né? Que foi criado para descrever o quê? Uma mudança na mente e no coração de uma pessoa que nos dá uma perspectiva sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo. Então, pessoal, é um estado de consciência que a pessoa tomou. Ela viu que estava cometendo coisas, estava errando. Então, é um estado da sua mente e coração, um estado da sua consciência, que vai dar, e aí você vai ter aquela abertura para você entender o que você estava fazendo não estava alinhado com o propósito que você veio fazer aqui. Então, isso vem à sua consciência e aí nossa, eu fiz. Então, isso é o arrependimento. É esse sentimento, esse estado de consciência que acontece com você, pessoal. Entende? É sobre isso que é o arrependimento. Aí ele diz que também, quando acontece esse estado de consciência, por isso que eu coloquei a pergunta, por que é importante ter essa consciência, esse estado de consciência de arrependimento, pessoal? Entende? Porque ele que vai linkar a gente com a espiritualidade, pessoal. Que vai dar uma consciência do que a gente tá fazendo. Então, é o quê? É o despertar espiritual também. É o despertar espiritual, é a salvação, é a convenção da pessoa. Entende? Que pessoa? Da consciência dela. É quando a consciência muda, há uma mudança automaticamente no comportamento da pessoa aqui nessa realidade. Então, é esse comportamento, é essa que as pessoas estavam vendo que denotava que uma pessoa estava arrependida verdadeiramente. Entende, pessoal? Você entende por isso que eu coloquei que é um estado de consciência que a gente tem que ter, e foi o que o ladrão da cruz teve. Ele não entende isso, né? Aí o que é que ele fala mais? Aí ele diz que o arrependimento inclui também um afastamento do pecado, né? Porque se você muda o seu ser consciencialmente, você muda, então você muda as práticas que você vinha fazendo. Entende? Aí volta, ele disse, volta-se para Deus para o perdão. Então, você se volta para Deus e tem o perdão, aquele sentimento de perdão de Deus, que você foi perdoado. Então, você tem aquele sentimento de que está perdoado, né, pessoal? Uma pessoa, quando não tem um sentimento de que está perdoado por Deus, ela fica na agonia, pessoal. Entende? Parecendo que é algo cobrando dela. Quem é? É esse Deus, a espiritualidade, para que você volte. Está tocando em você. Entende? Aí ele fala, o arrependimento é motivado pelo amor de Deus e pelo sincero desejo de obedecer. Então,
Aquela movimentação, né? Na sua consciência, no seu ser. Então você é movido a esse arrependimento, pessoal. Você começa a ter. Então, cria uma energia, um movimento de amor dentro de você, o qual leva você a esse arrependimento. E pelo sincero desejo de. Então, você vai ser sincero, você começa a ter aquele sentimento de sincero, de amor, entende? Aquilo toca você. Entende? Então, quando uma pessoa estava fazendo, ela começa o desperto é isso. Isso é o despertar espiritual, pessoal. É você abrir esse terceiro olho para ver isso, o que você estava fazendo. Então, você está consciente aqui nessa realidade, você passou por esse arrependimento. Que é o que esse arrependimento? É o despertar espiritual, quando você sente aquela gama toda de sentimento, sabe? Ali a espiritualidade está trabalhando em você, pessoal. Deu para entender? É isso. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala arrependimento nas escrituras vem da palavra hebraica nacho, que significa entristecer. Então, ele diz, ele pega a raiz do nome que é lá do hebraico, né? A palavra arrependimento, que se chama nacho, que significa o quê? Entristecer. Então, o arrependimento vai demonstrar um sentimento de que você causou uma tristeza na sua consciência. Aí ele fala do termo chumbi, que quer dizer voltar-se, mudar o rumo, a direção. Já a palavra grega, por esse vocabulário, é metanoia, mudança de pensamento. Então, é quando acontece aquilo que ele fala, a metanoia na sua mente e no seu ser, o qual você vai se voltar-se para Deus. Então vai ter uma mudança, vai mudar a direção da sua consciência. Se você estava andando por um caminho, você toma agora o caminho, outro caminho. Entende? É uma metanoia, é um estado de consciência que faz mudar, abrir o entendimento, você mudar para ver que você estava fazendo não é de acordo com o propósito que Deus colocou na sua essência. Então, ao arrependimento é essa tristeza que causa no seu ser, na sua consciência, para que você causa tristeza, porque abre os seus olhos para você ver o que você estava fazendo. Não era aquela coisa divina que Deus colocou que você fizesse. É por isso que o despertar, pessoal, é um pouco doloroso. É doloroso o despertar espiritual. Porque passa por esse sentimento de arrependimento, né? Que é nacho, entristecimento. Você, no princípio, tem um entristecimento, né? Mas e ele fala na palavra grega que é metanoia, causa aquela metanoia que é a mudança do seu pensamento. Entende, pessoal? Você entende o que é o arrependimento agora? Você entende, pessoal? Eu entendo o cidadão lá quando eu coloquei, ele disse, eu não estou vendo arrependimento. Como é que não aconteceu? Aconteceu uma metanoia no ladrão da cruz, pessoal. Entende? Porque o que interessava ali era a consciência dele. Então Cristo viu a consciência dele. Mas ele estava ali por cometer coisas erradas? Estava. Mas houve a metanoia. Então, é preciso ver essa metanoia, pessoal, que é a mudança de pensamento.
Entende? É a mudança de pensamento, é o rumo de direção, é o natio em hebraico, que é entristecer. Então, a raiz da palavra já está dizendo isso. Aí ele fala, portanto, o arrependimento é um estado de tristeza movido pelo reconhecimento do erro cometido que altera o comportamento do indivíduo. Então, é isso, é um estado da sua consciência. É por isso que eu coloquei a pergunta: por que é importante ter essa consciência? Porque o arrependimento é um estado que vai o quê? Trazer uma tristeza, mas aquela tristeza não é para o seu mal, pessoal. É aquele momento que foi aberto as coisas para que você viu que você estava fazendo não estava com um propósito divino. Então, quando a sua consciência percebe isso, você começa a lidar com aquela tristeza. Mas essa tristeza, esse metanoia, é para mudar o seu pensamento, o seu rumo, a sua direção, pessoal. É isso que é o pensamento. Então, não é para o seu mal. Entende? Não é como muitos têm o remorso, né? Você ter remorso é uma coisa. O arrependimento é outra coisa, entende? Aí ele fala, movida pelo reconhecimento do erro cometido. Então, a sua consciência, o seu estado começa a ter que foi erro que vocês cometeu, né? Que altera o comportamento do indivíduo. Então, vai alterar seu comportamento. Assim, ele abandona a má conduta e se volta para Deus. Para o quê? Para ser perdoado e curado. A consciência dele, né? A fim de alcançar paz de espírito. Então, a paz de espírito vem através disso, pessoal. Aí você vai ter uma paz de espírito, você vai sentir que está perdoado, que está curado, você não vai ter culpa, você vai ter um sentimento tranquilo, de alegria, você vai ficar em paz consigo. Quem é que vai ficar em paz? A sua consciência. É por isso que Cristo prometeu isso. A minha paz vos dou, não deixo como o mundo dá. A minha paz vai ser esse trabalho de fazer esse arrependimento em você. Sabe? Foi o que aconteceu com Pedro, né? Ele chorou amargamente, né, pessoal? Ele chorou amargamente e ele ali tinha verdadeiramente se arrependido. Então, pessoal, são um sintomas que vão ser demonstrados pela uma pessoa quando a pessoa chora, aquele choro, sabe? Ali a pessoa se arrepender, está na conexão. E é preciso você estar nesse estado de consciência, porque verdadeiramente é o processo que tem que passar a nossa consciência. Senão não há mudança, pessoal. Não, você fica em religião fazendo a mesma coisa. Entende? Aí o que é que. Aí ele fala mais. Ele fala, é um processo profundo que leva à transformação interior. Então, é um processo que está acontecendo no seu interior, na sua alma, na sua consciência, no seu ser. Esse arrependimento está acontecendo aí, pessoal. Não é uma coisa. Agora, quando você está ligado aqui ao veículo, ao corpo, você vai demonstrar sentimentos, né? Que as pessoas vão denotar que ali ele vai dizer isso, ele se arrependeu de todo o coração. E foi como Pedro demonstrou o choro dele copiosamente, né? Entende? Então, mas a transformação está acontecendo dentro, pessoal. Entende? A consciência, o estado de consciência está fazendo aquela transformação, entende?
Aí ele fala, a renovação da mente e a busca... Saiu aqui, pessoal. Tá vendo você? Tem que ver. Ele fala, cadê onde que eu parei, pelo amor de Deus? Ele fala, é, ele fala assim, é um processo profundo que leva transformação interior, a renovação da mente, então vai renovar sua mente, e a busca por uma vida alinhada aos princípios divinos. Então, você vai ter um alinhamento, a sua frequência vai se alinhar com o propósito divino da sua alma, porque a sua alma é divina. Então, a sua consciência vai se ligar a isso. Ele vai ter desejo em querer fazer essas coisas que estão na alma. Então, há uma mudança de comportamento na pessoa, quando ela se liga, se conecta ao ser divino dela. Então, isso é a conexão com a espiritualidade. É o que eu venho falando aqui, todos os meus vídeos. É essa metanoia que tem que acontecer na sua alma. Entende? E isso não depende de você estar em um templo, em um grupo religioso. Entende, pessoal? Isso pode acontecer aí, você aí no seu quarto agora, na sua casa aí, na sua sala. Pode acontecer a qualquer momento. Você se linka a essa espiritualidade e aí você vai fazer parte da igreja que já tem. Não precisa fazer igreja mais. Já tem a igreja que já é feita já por Deus. Não é essa igreja aí que você vai alugar um espaço ou construir de bloco aí, colocar as cadeiras. Não é essa aí que você tem que passar para as pessoas. Entende? Já existe já. Entende? É você que tem que se linkar a essa igreja. Quem que tem que se linkar? A sua consciência. Então, só vai ser através desse arrependimento, pessoal. Se não haver, você não linka com a igreja verdadeira espiritual, aquela que é o corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça dela. E ela está fundada sobre o alicerce que é Cristo, a pedra de esquina. E nos apóstolos e nos profetas. Eu já li aqui, né? Esse versículo, o vídeo aí que eu falei sobre a igreja, eu já li sobre isso. Entende, pessoal? Então, vai trazer o quê? Vai alcançar uma paz de espírito. Então, a primeira coisa que quando a pessoa passa por esse processo de arrependimento, ela sente uma paz que não existe. E ela disse, nossa, o mundo está acabando, as coisas estão tá caindo aí, tá, mas ela está tão sentada, tão tranquila, entende? Então, como é que se diz? Um sentimento que a sua consciência está experimentando e que as outras vão perceber, nossa, o negócio está pegando aqui, olha como ela está. Então, quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, a mudança aparece e as outras pessoas vão sentir que você está mudando. Ela vai sentir, pessoal. Não tem como. A sua frequência muda, sabe? Você começa a ter uma expansão de consciência. Você começa a ter uma frequência mais agradável. As outras pessoas sentem, né? Eu falei com a irmã ontem, né? Eu digo, irmã, pergunta os seus familiares se ele está percebendo a diferença em você. Ela disse, nossa, irmã, nem precisa, eles mesmos já estão falando. Eu digo, tá vendo? E ela disse que um filho dela, né, estava
observando ela assistir os meus vídeos e ele estava atento no que eu falava. Por que que ele estava atento? Porque ele disse, nossa, a minha mãe está tendo mudança, então é assistindo o vídeo desse aí, Samuel aí. Então ele estava prestando atenção também, né? Porque ele disse, ele deve estar querendo o espírito, a alma dele está querendo essa mudança também. Sabe, pessoal? Então, quando uma pessoa verdadeiramente se converte, ela instiga a outra pessoa a ter a mudança na alma dela também. Entende, pessoal? É isso que acontece. Então, aí ele fala que é o quê? Você vai se buscar por uma vida alinhada com o princípio divino. Então, essa pessoa vai ter a mente voltada para as coisas divinas, né? Alinhado à alma dela, que é na alma dela, que é no ser dela, é que está o propósito de vida dela. Então, ela vai se alinhar com o propósito de vida dela. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer. Então, esse é o processo do arrependimento. Então, o arrependimento é isso, pessoal. É um estado de consciência que você toma para se alinhar com o propósito da sua vida. Mas vai causar essa natio, que é entristecimento, né? Vai causar um entristecimento, mas depois vai trazer paz e alegria para você. Tá certo, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, ao refletirmos sobre o que significa arrependimento, percebemos a importância desse processo em nossa vida espirituais. Então, é um processo que acontece na nossa vida espiritual. Percebemos a importância. Então, existe uma importância de você passar por esse arrependimento. Senão, não há aquela mudança, aquela metanoia, mudança de pensamento. Sabe, pessoal? Tem que acontecer isso. Né? Eu experimentei, você vai ter que experimentar, que é o quê? O despertar espiritual. Então, despertar espiritual no começo, pessoal, não é bom, pessoal. É um sentimento assim, porque a gente toma consciência do que a gente estava fazendo, não era coisa boa, pessoal. Né? Mas tudo bem. Vamos, vamos agora depois da nossa, vamos continuar fazendo bem. É por isso que a Bíblia, depois que você tem esse despertar, ele está com faça o bem, ame ao próximo, porque ele está mandando a sua consciência entrar nessa, como é que se diz? Nessa frequência, para que você não tenha nenhum sentimento de culpa, nem nada, entende? Vai acontecer de a gente errar, tudo bem, a gente continua, sabe? Pede o perdão sinceramente e continua a nossa jornada. Porque vai ter atrapalhação aqui nessa realidade, pessoal. Essa realidade aqui como é que se diz? É uma dimensão que tá todo mundo aí neurótico, tá todo mundo surtado, pessoal. A consciência das pessoas aí estão surtada, entende? Mas por quê? Porque há esse afastamento da centelha divina dela, do Espírito Santo, do propósito que ela veio fazer aqui. Tá todo mundo igual a barata toda perdida, surtado. E quem está fazendo essa atrapalhação na vida da pessoa é a Matrix. Começa a colocar ilusão na consciência dela, aí a pessoa fica aqui iludida, aí fica igual uma barata tonta aí, sabe?
para que você erre o caminho. Porque esse é o propósito da matriz, é que você erre o caminho. Que o caminho é Cristo, é o caminho do equilíbrio, é o caminho da paz, é o caminho, sabe, da espiritualidade equilibrada, é o caminho de tudo isso, o caminho de Cristo. Então, ele tá, por isso que eles mexeram na Bíblia, por isso que eles mexeram religião, eles criam, coloca aí, usa as pessoas que estão para criar religião, para criar uma turbação na mente. Então as pessoas estão surtadas, pessoal. Sabe o que é um surto psicológico? Então, é o que as pessoas estão tendo. Então, o arrependimento vai fazer com que você tenha um estado de consciência centrado a uma transformação interior, o qual vai trazer um equilíbrio, uma paz, uma alegria, entende? Para que você faça o seu propósito aqui nessa realidade. Então, é importante, é por isso que ele diz, por isso, ao refletirmos sobre o significado de arrependimento, percebemos a importância. Então, percebemos a importância desse processo na nossa vida espiritual. Ele fala, o arrependimento nos leva a reconhecer nossas falhas. Então, vai mostrar que fazemos as coisas que não estavam no caminho da espiritualidade. Aí, né? Buscar a restauração. Então, vai fazer com que você busque a sua restauração da sua essência, a sua espiritualidade, né? E experimentar transformação interior. Então, é uma das coisas que o arrependimento vai fazer, que a gente vai experimentar uma transformação interior. É interior, pessoal. Porque quando muda lá a sua consciência, seu ser, você muda o comportamento. E você vai estar agindo tão naturalmente, você não vai estar fingindo, colocou a máscara, entende? Você vai estar agindo tão naturalmente que as pessoas vão ficar se olhando, nossa, ela está fingindo, né? Ela está fingindo de ser cristã, ela está fingindo. Aí ele fica olhando, mas ela, ao passar do tempo, ela vai vendo que aquilo é o seu natural. Entende, pessoal? É isso que eu falo de que as pessoas estão na igreja, as pessoas estão fingindo. E ela tem que estar isso naturalmente. Houve a transformação. Você não está fingindo, você está sendo realmente o que você é, porque você se conectou com a sua essência divina. Entende? Você não vai forçar uma coisa, fingir, eu vou fazer na frente do irmão para que não veja. Eu vi isso acontecer em vários grupos religiosos. Quando o líder estava lá, as pessoas estavam igual um santinho na frente. Não, eu faço tudo. Não, eu sou bonzinho, demonstrando. Mas verdadeiramente, depois que o líder não estava, ele estava agindo de outra forma. Isso é um arrependimento, pessoal? Isso é uma despertar? Isso é uma convenção? Essas pessoas estão salvas? Você entende, pessoal? Precisamos perceber, passar por essa transformação interior. É que é o arrependimento. Senão, não tem nada feito, pessoal. A gente vai continuar no ego, agindo, colocando máscara para demonstrar para a pessoa. É por isso que eu estou falando, você não precisa demonstrar a ninguém que você é crente. Dizer, tem pessoas que ficam dizendo, coloca a camisa, eu sou de Deus, eu sou não sei o quê, eu sou não... Você não precisa isso, pessoal. Entende que até o apóstolo Paulo diz, vocês são carta viva de Deus. Você não precisa. A sua própria imagem, o seu próprio comportamento, o seu próprio vai demonstrar que você é de Deus, pessoal. Você vê eu falando aqui que eu sou de Deus, é que não sei o quê. Você vê eu falando aqui, me engabando, você vê? Você não vê. Mas vocês mesmo é que já deram testemunho aí. Agora mesmo no YouTube, agora eu vi a irmã, né? Uma irmã falando aí,
respondendo a minha pergunta, né? Que eu falei, por exemplo, irmão, eu não tenho um grupo nenhum religioso, mas será que eu faço a obra de Deus ou não? Você entende? Porque essas pessoas só pensam que vai fazer a obra de Deus é quando está linkado a um grupo religioso. Foi por isso que eu coloquei a pergunta. Aí a irmã respondeu lá: não, é maravilhoso, você faz a obra de Deus. Ela escreveu lá no meu YouTube aí, né? No vídeo lá que eu falei sobre a obra de Deus, né, pessoal? Eu tenho que tirar essa nuvem, pessoal, que foi colocada por esses líderes, porque queria prender vocês, queria fazer para ter proveito lá, né? Tirar dinheiro de vocês, né? E escravizando muita gente nesses grupos religiosos aí. E muita gente reclamando, muita gente, por isso que muita gente estão deixando grupo religioso, pessoal, né? E tem muita gente se conectando aqui ao meu vídeo porque ele está vendo isso, que essas pessoas que o cidadão estava falando que criou um novo grupo aí, que é o desengrejado, né? É aquele que não tem igreja. Até meu irmão lá do interior, ele falou que o pastor disse que agora ele era um desengrejado, né? Que não tinha igreja. Mas já criou, a gente já tem, pessoal, uma categoria, né? Daqui a pouco o YouTube aqui vai colocar essa categoria do desengrejado. Então, meu vídeo vai ficar nessa categoria, pessoal. Entende? Então, pessoal, essas pessoas pensam isso. Foi por isso que eu coloquei a pergunta aí, a irmã respondeu. É claro, irmão, você faz a obra. Você não tem grupo nenhum religioso, mas você faz a obra de Deus. Entende, pessoal? É por isso que eu coloquei isso, essa pergunta, para você responder. Então, porque a transformação, pessoal, é interior. Então, aconteceu a transformação, despertar comigo, o meu despertar consciencial. Mas eu não tenho grupo nenhum. Porque despertar consciencial não depende de grupo nenhum. Pode acontecer em um grupo? Pode, mas não depende. Isso foi coisa, esse conceito do homem que criou os grupos religiosos. Entende? E Cristo não falou nada de templo, não. Falou com as pessoas para elas serem verdadeiras, se converterem de verdade, entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, é um convite para caminhar em direção a uma vida de retidão conforme os princípios divinos. Então, pessoal, é um convite da espiritualidade quando você passa por esse arrependimento, no momento às vezes vai dar aquele entristecimento, mas é para o seu bem. É um convite da espiritualidade para você caminhar em direção a uma vida de retidão. Então, a uma vida alinhada, retidão aqui, que está reto, né? Vem de reto, retidão. É uma vida alinhada com os princípios divinos. Então, você está reto de acordo com o princípio divino. Que está onde, pessoal, esse princípio divino? Está na sua alma, na sua consciência, na sua essência. Então, é aí que você tem que se linkar. Porque aí você vai saber qual é o seu princípio, qual é a sua propósito de vida aqui que você veio fazer, pessoal. Então, quando acontece o arrependimento, vai trazer que você estava afastado dessa vida de retidão divina. É por isso que causa aquela tristeza, causa aquela... Mas vai passar, tá?
vai passar e você vai ter paz, alegria, vai acontecer isso, né? Aí ele fala, na Bíblia encontramos diversos ensinamentos de Jesus sobre o arrependimento. Então, na Bíblia tem, né? Falando sobre o arrependimento. Ele falou sobre a importância do arrependimento como um caminho para alcançar o perdão divino. Então, é onde você alcança o perdão divino, né? Experimenta uma transformação espiritual. Então, esse arrependimento que Jesus falou era para que você alcançasse o perdão divino e experimentasse essa transformação no seu ser, na sua consciência. Então, vai acontecer aquilo que ele falou lá, que está em grego, metanoia, que é mudança de pensamento. Então, vai acontecer. Quando acontecer esse arrependimento. Aí ele fala, Jesus destacou essa necessidade de um arrependimento sincero, genuíno e profundo. Então, tem que ser, pessoal. Tem que ser. Tem que ser o quê? Jesus destacou que você tem que se arrepender o quê? Sincero, verdadeiro, né? Genuíno, né? Genuíno é verdadeiro e profundo. Foi o que aconteceu com Pedro, pessoal. Ele chorou amargamente, né? Não é assim que a Bíblia fala, que ele teve o arrependimento amargamente? Então, tem que acontecer dessa forma, porque aí vai haver aquele que está lá escrito em grego, que o significado da palavra arrependimento em grego, que é metanoia, mudança de pensamento, né? Vai haver esse estado de consciência, né? Aí ele enfatizou que o arrependimento verdadeiro não se resume apenas em palavras, ações externas. Então, não se resume a isso, porque é o quê? Ele diz, mas é uma mudança completa de coração e mente. Então, é um estado de consciência que você está. Não se. Eu me arrependi, aí fica querendo demonstrar por palavra ou por ação, demonstrar às pessoas. Não, você não precisa demonstrar nada. Você seja aquilo que você está transformado. A sua consciência está... Seja aquilo naturalmente, pessoal. É por isso que eu não fico mostrando nada para ninguém aqui que eu sou. Eu mostro naturalmente. Entende? Não force, não crie outra máscara, pessoal. Mostre aquela sua essência que você está conectado à essência divina, pessoal. Vocês ficam tentando fazer máscara e entra para um grupo religioso, aí fica tentando demonstrar, eu sou santo, eu sou faço, o outro não faz. Sabe, você está forçando uma coisa que você não é. Então, você está mentindo para quem? Por isso que eu preguei aqui sobre, tem aí aqui no YouTube, sobre humildade e sinceridade. A primeira pessoa que você tem que ser sincera é com você, pessoal. Para que isso aconteça, esse arrependimento sincero, né? Genuíno e profundo. Porque se você não é sincero com você, não vai acontecer esse arrependimento verdadeiro e profundo. Ele fala, como é que se diz? De acordo com a palavra que Jesus registrou na Bíblia, o arrependimento é uma condição indispensável para receber o perdão de Deus. Ele disse, né? Está escrito, arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Mateus 4, versículo 17. Essa afirmação mostra uma urgência importante para o arrependimento espiritual. Então,
Foi por isso que ele mandou arrepender, mas arrepender genuinamente. Não é você entrar em um grupo religioso, né? E agora tá ali, aí vai criar uma máscara. Tem pessoas que é o quê? Na igreja ela é uma coisa e fora da igreja ela é outra coisa. E até tem muitos que se dizem, não, na igreja você tem que ter esse comportamento. Mas depois, fora aí, pode ter outro comportamento, né? Entende? São máscaras. Como é isso, pessoal? É a sociedade está assim. Entende? Mas é forçado, a Matrix força você. Por exemplo, foi igual do que eu contei aqui do o psicólogo. Você só vai ser psicólogo, ter o comportamento do psicólogo quando estiver lá no consultório. Eles é, eles dizem assim, você tem que ter essa postura, tal, não sei o que, não sei o que. Entende, pessoal? É uma coisa máscara falsificada. Depois que sai dali, foi o que eu contei da psicanalista, que era minha professora, né? Que ela atendia, a paciente dela, né? Atendia, ela via toda séria, a psicanalista. Aí depois, dia de carnaval, aí viu a psicanalista bebendo no carnaval, né? Era um ambiente ali, ela estava bebendo com os amigos, dançando até o chão. Mas aquele comportamento, pessoal, trouxe escândalo para aquela paciente, porque ela não pensava que a psicanalista dela tivesse o comportamento daquele. Entende? Então, as pessoas criam a imagem, pessoal, da gente, criam a imagem. Ah, você, pregador, tem que ser assim. Por isso que eu disse, tem pessoas aqui que ficam cobrando aqui um negócio, o mesmo comportamento dos pastores que eles veem. Quando eu estou dando risada aqui, fazendo, faço piada aqui e tal, essas coisas, eles se escandalizam. Tem pessoas que se escandalizam, pessoal. Eu sinto muito, porque eu entendo essas pessoas, sabe? E eu tenho me lapidado alguns momentos para atender a esse público também, né? Até que ele entenda realmente o que é o despertar espiritual, né? O que é essas coisas, né? Porque eles não sabem. Mas aí o que é que ele fala aqui? Aí ele fala, ao longo do ministério, do seu ministério, Jesus demonstrou um profundo amor pelas pessoas e uma constante disposição de perdoar aquele que se arrependesse do seu pecado. Então, foi o que aconteceu com o cidadão da cruz. Jesus estava vendo a consciência, o ceder do coração. O que ele estava falando tinha arrependido a consciência dele, né? Então, foi isso que Jesus demonstrou, né? Aí ele fala lá o versículo Lucas 5, 31 e 32. Não são os saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, pessoal, é o que Cristo falou. Ele está atrás dos doentes de alma. Porque ele quer curar esse trabalho do arrependimento. Você viu que acontece no interior. Então, ele quer curar essa alma aí, ao arrependimento. Então, Jesus é o médico que vai curar todas as feridas, as coisas bagaceiras que tem dentro. Então, mas você precisa dar lugar para que aconteça isso. Então, ele vai estar às portas, batendo, né? Porque a espiritualidade evoluída é educada, pessoal. Ele não vai entrar assim, ele é educado, ele vai bater a porta
e vai chamar a voz. Se você ouvir a voz dele, é Jesus aí, e abrir, ele vai entrar e vai fazer esse processo na sua alma, entende? Vai curar lá. Então, é isso que Cristo veio fazer. Entende, pessoal? Entende agora como a coisa é bem mais profunda? Aí ele fala, portanto, de acordo com a palavra de Jesus, a sua ação redentora, o arrependimento é uma resposta necessária para obter o perdão divino e experimentar a graça e a transformação nas nossas vidas. Foi o que ele falou, né? Aí ele fala, existem diversos fatores que podem levar ao arrependimento de acordo com a escritura sagrada. Ele vai falar, um desses fatores é a consciência do pecado, onde reconhecemos nossas transgressões e nos arrependemos por nossas ações. Então, foi o que aconteceu com o cidadão da cruz. Aí o cidadão estava me perguntando aonde ele está o arrependimento ali. Porque não está olhando a essência. Então, o que é que aconteceu ali? Entende? É isso que é um dos fatores que mostra que a pessoa pode levar a pessoa ao arrependimento. É quando ela a consciência dela, né? Ela toma consciência do pecado. Que é o que o pecado? Eu já expliquei aqui, tem vídeo explicando. Que é você estar errando a direção do que você veio fazer. Você tomou outra direção. Entende? Então, isso é trazido à sua consciência. E quando é trazido à sua consciência, é por isso que cai a ficha, você se entristece. É por isso que você se entristece quando cai a ficha. Cai a ficha é quando o telefone era quando caía a ficha. Então, quando isso vem à sua consciência, é que você percebe que você estava em pecado, estava errando o caminho, porque não estava no caminho de acordo com a retidão divino da sua alma. Você estava fora. Então, você cai, você aonde reconhece a nossa transgressão, onde estava transgredindo, e nos arrependemos das nossas ações. Então, quando há um arrependimento, aí ele fala, quando percebemos que estamos em desobediência a Deus, sentimos um pesar significativo e nos arrependemos diante dele. É isso que aconteceu com o cara da... Você entende, pessoal? É bem claro, né? É bem claro quando você vai pegar a essência da palavra arrependimento. Entende? As pessoas não entendem. Eu tenho que vir aqui debulhar, sabe? Debulhar debulhando milho. Esmiuçar a palavra para demonstrar a essência do que realmente quis falar, entende? Aí ele fala, outro fator importante que nos leva ao arrependimento é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então, o fator é o que mostra a sua consciência, toma consciência, né? E o outro fator é que vai demonstrar que tem ação do Espírito Santo, né? E qual é o fruto do Espírito Santo lá? Amor, paz, alegria, mansidão. Então, a sua essência vai demonstrar isso. Então, você não precisa demonstrar que você... eu sou cristão. Você não precisa. Pela sua essência, as pessoas vão perceber. Então, ele está dizendo... É a ação do Espírito Santo em nossa vida. Ele nos convence dos pecados e nos leva a refletir sobre as escolhas e atitude que a gente vai ter. O Espírito Santo age como um guia. Então, foi o que eu falei. Você tem que ter o guia para guiar você agora pelo caminho aqui. Você não vai tomar qualquer caminho, pessoal.
Quando você se linka com a espiritualidade, o Espírito Santo, ele vai guiar você agora. É isso que aquele arrependido ele tem que fazer agora. Ele tem que seguir a intuição, o que o Espírito está dizendo. Foi por isso que eu falei um dia aqui. Se o Espírito está tocando, pessoal, em você, para você fazer isso, para abençoar uma pessoa, eu até disse, até me abençoar, você faça isso. Porque é o Espírito de Deus que está querendo guiar você. Né? Nos leva ao arrependimento e buscar pela reconciliação com Deus. Então, ele vai levar quem ao arrependimento? A sua consciência, porque essa consciência é que se chega para esse Deus divino. Você entende, pessoal? É isso que essas pessoas não entendem. E eu tenho que ficar aqui esmiuçando, falando, por causa que já tem nuvem religiosa de religião na mente. Então eu tenho que tirar essas bagaceiras que foram colocadas por esses líderes aí, pastores, líderes religiosos de vários grupos, colocaram na mente das pessoas. E faz com que a consciência da pessoa não chegue a esse estado de consciência, né? Aí ele fala, além disso é fundamental ter o desejo sincero de buscar uma reconciliação com Deus. Quando conhecemos nossa condição pecadora, afastamento de Deus. Então, surge dentro de nós uma vontade de nos arrepender. Na Bíblia, busca uma mudança de vida sincera. A compreensão do arrependimento significa do pecado também desempenhar um papel fundamental no processo do arrependimento. A Bíblia nos alerta sobre as práticas pecaminosas, né? Como a fornicação, que é mencionada como um pecado sexual que vai contra o princípio estabelecido por Deus. Entende, pessoal? Então a Bíblia, ele está falando que tem muito conselho a pessoa que despertou para andar nesse caminho, ter cuidado agora, né? Ele fala, o entendimento é que a fornicação na Bíblia nos leva a compreender a gravidade desse pecado e buscar o arrependimento quando essa prática. Entende? Então, é ali você cultivar agora essa frequência, essa ligação que você tem com a centelha divina, o Espírito Santo, né? Você tem que cultivar. Então, a Bíblia tem informações para que não faça isso, não faça aquilo, faça, ame o seu irmão. Então, ela está direcionando a nossa consciência como a gente tem que nos comportar. É isso. É isso que muito chegou aí, até o que queimou a Bíblia, rasgou a Bíblia, porque não entende. Né? Por causa disso. Aí ele fala, é importante destacar que o arrependimento na Bíblia, que é o verdadeiro arrependimento, não se limita a uma experiência isolada. Não é isolada, é um estilo de vida contínuo, em constante retorno a Deus, buscando transformação e renovação espiritual. Então é constante, pessoal. É por isso que a gente trabalha a nossa espiritualidade todo dia. Todo dia a gente está buscando a nossa expansão, expansão da nossa, para a gente andar nessa transformação espiritual. Porque a gente vai se renovando dia após dia, não é isso que a Bíblia fala? A renovação dia após dia. Então, é contínuo, pessoal. Esse arrependimento você tem que demonstrar continuamente que está conectado, né? É isso que é o arrependimento. Aí ele fala, ao compreender verdadeiro arrependimento na Bíblia, vivenciá-lo em nossas vidas, experimentamos o perdão de Deus e a restauração de nosso relacionamento com Ele em transformação de nossas vidas. Então, você vai ter uma vida transformada. As outras pessoas vão perceber isso, pessoal. Né? É isso que
como é que se diz? É, é, fala sobre o arrependimento, né? É isso que significa o arrependimento. Aí como é que se diz? Agora aqui a Bíblia, né? Agora a parte da Bíblia que a gente vai ler os versículos aqui que mostra se tem verdadeiramente esse arrependimento espiritual, né? A nossa consciência. E por que é importante, né, pessoal? A gente ter isso em consciência, ter na nossa consciência o arrependimento. Aí vamos aqui. Ezequiel 18:32. Pois, como é que se diz? Ezequiel 18:32. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependa-se e viva. Então, ele está falando para o povo ali, que mandando Ezequiel falar, para que ele diz que não agrada com a morte de ninguém. Mas de que morte ele estava falando? A morte espiritual, pessoal. Porque você está morto espiritualmente é quando você não está nessa frequência, nesse arrependimento, né? Nesse sentimento, no caminho que você veio fazer. Você está morto. Foi por isso que Cristo falou para o jovem que queria enterrar o pai. Ele disse: deixe os mortos enterrar os mortos dele. Você que está vivo, caminhe com os vivos. Né? Entende? Então, o morto enterra outro morto, aonde vem? Então, por que estava falando que aquelas outras pessoas estavam mortas? Morta no quê? No pecado, no erro, na direção que ele tomou, que não era o caminho da vida. E o Senhor soberano, né, que ele fala, arrependa e viva, porque nesse caminho que você vai tomar, tem vida. E qual é o caminho que tem vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse que falou isso? Você entende, pessoal? Como é fácil entender quando está na direção da espiritualidade? Então, ele já estava falando de Ezequiel, né? Aí o que é que diz também aqui? Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, Pedro estava ali chamando as pessoas para o arrependimento, pessoal. Você precisa, essa sua consciência, experimentar esse arrependimento, né? Para que você receba o dom do Espírito Santo. Então, você vai ter o dom do Espírito Santo, você vai ter o guia do Espírito Santo guiando você pelo caminho. Entende? Aí, o que é que diz a Bíblia? Mateus 3, versículo 2. E ele dizia: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Foi Cristo, né? Cristo falou: arrependei-vos, né? Cada um de vós aí. Aí, o que é que diz mais? Mateus 3, versículo 8. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então, pessoal, o arrependimento tem um fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Então, aquele que está nessa estado de espírito de arrependimento, o Espírito Santo está sobre ele e ele está produzindo fruto de arrependimento. Se você vê uma pessoa que está dizendo que
é cristã, é espiritualista, é evangélico, é não sei o quê, mas ela não demonstra fruto de arrependimento, essa pessoa não está no estado, ela não passou pelo estado de arrependimento verdadeiro, pessoal. Entende? Entende? Aí é Lucas 5:32, vamos ler. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É o que ele falou também cá em Lucas, né? Aí, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo conta o tempo da ignorância, anunciou agora a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Tenha esse estado de consciência de arrependimento. Então, é em todo homem, em todo lugar. Então, em todo lugar, qualquer homem pode se arrepender. Não é negócio de ir para a igreja. Você entende agora? Você entende, pessoal? Porque ele disse, mas Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, Deus não vai levar o tempo da ignorância. Anunciou agora a todo homem, em todo lugar pode acontecer o arrependimento. Que se arrependa. Então, pode acontecer em qualquer lugar esse arrependimento. É um estado de consciência da pessoa. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Lucas 17, versículo 7. Digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, quando uma pessoa entra nesse estado, pessoal, ela entra no reino do céu, no reino de Deus, na igreja, ela se conecta. Então, a alegria para aqueles que sentem alegria, a espiritualidade, haverá alegria no céu, entende? Então, tem alegria do que um justo, aquele que já está no caminho justo, não vai precisar de arrependimento. Então, quem precisa de arrependimento é as pessoas que não têm consciência. Então, por isso que eu estou levando aqui o despertar da consciência das pessoas. Para ela que comece a ter essa consciência e o arrependimento do que ela vem fazendo. Tome o caminho e aí haverá alegria no céu, né? Todo mundo fica alegre. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Tiago 4, versículo 8. Vamos ler aqui. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. A limpar a mão pecadora, e vós de duplo ânimo purifica o coração. Então, pessoal, como é que chega a Deus? Eu até falei aqui que Deus, ele disse, estou no alto e sublime lugar, né? Estou no alto e sublime lugar. Então, como é que você pode se achegar a esse a Deus, pessoal? Que eu falei que esse Deus está na atemporalidade. Então, ele está fora do tempo. Então, é por isso que ele é santo. Porque a pessoa é santo quando nada afeta ela, né? Não é isso? Então, é santo por causa disso. Ele é santo porque ele está fora do tempo e aqui o tempo, a temporalidade não atinge esse Deus. É por isso que ele é santo. Então, a gente, quando se conecta a esse Deus, a gente se torna santo para que essas coisas não atinjam a gente. Entende? Santo é isso, pessoal. Eu vou até gravar um vídeo explicando o que verdadeiramente o que é santo, né? Porque as pessoas têm um entendimento muito aí da religiosidade, né? Não entende. Então, Deus está. Como é que você vai se chegar a Deus se ele está nesse lugar? É através desse arrependimento de limpar a mão pecadora, né?
Então, você ter o perdão e se chegar a esse Deus. Então, você vai entrar nessa frequência consciencial, porque é a sua consciência que se aproxima de Deus. Aí vai ver a mudança, né? Aí ele fala, e acontece o quê? Joel 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não a vossa veste. Convertei ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, pessoal, é o que Joel já vinha falando lá. Você tem que rasgar o coração. Vai acontecer o quê? É aquele entristecimento, né? O que aconteceu com Pedro, chorou amargamente, e converter ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericórdia. Então você vai rasgar coração. Não, Avete, coração que? A sua alma mesmo, diante de Deus. Então, um coração assim arrependido, Deus não resiste. Pessoal. Deus não resiste. Ele se conecta com você. Entende? Então, esse arrependimento é importante, pessoal, mas tem que ser de todo o coração. Entende? Aí é 2 Crônica 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que estava falando lá, né? Se você se humilhar, chorar, né? Buscar se converter de todo o coração do mau caminho, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vai acontecer esse arrependimento sincero em você. Deus vai trabalhar na sua consciência, no seu uma transformação interior. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 7, versículo 9 até o 10. Vamos ler aqui, pessoal. Agora, porém, me alegro, não porque foram entristecidos, mas porque a tristeza levou ao arrependimento. Então, o apóstolo Paulo, essa tristeza que você sentiu, levou ao arrependimento verdadeiro, pois vocês se entristeceram como Deus deseja e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Entende, pessoal? Então, aquela tristeza que os irmãos experimentou, que o apóstolo Paulo estava falando, era o arrependimento. Ele disse, isso não é mal para você. Porque ele fala, pois vocês se entristeceram como Deus deseja. Porque Deus quer esse arrependimento, rasgando o coração, não as vestes, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Não tem prejuízo para você. A tristeza, segundo Deus, ela explica, não produz remorso, né? Mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque uma pessoa que está triste, a tristeza ali humana, vai levar ela à morte. Mas essa tristeza, que é o arrependimento, não vai levar à morte, vai levar à vida. É o que o apóstolo Paulo estava explicando ao irmão. Os irmãos que eles estavam sentindo, né? Aí... Segunda Pedro 3, versículo 9.
O Senhor não demora a cumprir a promessa, como julgo algum. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todo chegue ao arrependimento. É por isso que a promessa não é demorada. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, pessoal. Ele quer que todos tenham esse estado de consciência de arrependimento. Deus quer isso. Mas as pessoas endurecem o coração. As pessoas não querem se rasgar o coração, não querem, sabe, se derramar diante desse Deus. Querem ficar aí nessa religiosidade tapeando e não vai acontecer isso. Você tem que ser de todo o coração, né? Por isso que Deus está adiando a promessa dele. Ele é paciente com vocês. Ele está sendo paciente, esperando vocês despertarem, né? Aí, o que é que fala aqui? Mateus 11, 20. Então, Jesus começou a denunciar a cidade que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Por que não se arrependeram? Entende, pessoal? Jesus fez milagres maravilhosos ali na cidade e quando ele voltou, ele viu que não tinha arrependimento nas pessoas. As pessoas estavam continuando fazendo o seu mal. Entende, pessoal? Então, Cristo, eu estou fazendo, vocês não estão vendo a obra que eu estou fazendo? Não é boa? E vocês não se arrependem? Porque aquelas pessoas endureceram o coração. Havia realizado a maioria dos milagres. Então, Jesus, quando passou, ele passou para ver como é que se as pessoas melhoraram, né? Ele fez aquele milagre e ver se a pessoa teve arrependimento. Mas mesmo as pessoas vendo aqueles milagres, não se converteram a Deus de todo o coração. Aí Jesus voltou lá e viu que as pessoas continuavam na mesma prática. Por que não se arrependeram? Por causa da dureza do coração, né? Aí, Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aquele que amo, né? Deus, né? Por isso seja diligente e arrepende-te. Começa a sentir esse estado de consciência, de arrependimento, né, pessoal? É isso que Cristo quer. Você viu que até Cristo fez milagre, as pessoas viram passar, aí voltou na cidade de nós, as pessoas continuaram a mesma. E ele aí perguntou, por que não se arrependeram? Porque vocês não se arrependem. Endurece o coração, porque eu vou ficar na minha religião, não sei o que nada, não sei o que, sabe? E tem pessoas assim, até hoje tem pessoas assim, pessoal. Você entendeu agora o que é o arrependimento, pessoal? Hein? Deixa eu ver se tem algum versículo. Atos 3, 19 e 20. Opa, saiu aqui. Atos 13, 19 e 20. Vamos ver aqui. Cadê? Arrepende. Cadê? Saiu. Arrepende, pois, e volta-te para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo que foi designado, Jesus. Entende? Então, arrepende-te, né? Arrepende, porque não pode ficar nisso, né? O que diz lá em Apocalipse, ele repreende e disciplina quem ama, pois seja diligente e arrepende-se.
tem aquele sentimento, estado de consciência de um arrependido, pessoal. Se não tiver esse estado, tá fora da espiritualidade. Vai fazer coisas que não é direcionado pela espiritualidade. Tá certo, pessoal? Eu espero que isso fique claro, né, nas suas consciências, de que o arrependimento, né, é importante ter esse estado de consciência. Aí eu coloco a pergunta, por que é importante ter essa consciência? É por isso que a gente tem esse estado de consciência de arrependimento. Entende? E é contínuo, pessoal. A gente tem que manter. Se a gente já se conectou, a gente tem que manter esse estado de humildade, sinceridade, de que somos uma pessoa arrependida. Estamos no caminho. Porque para não sair do caminho, porque se não sai, aí é difícil, viu, pessoal? Entende? Graças a Deus, agradecer a vocês aí, pessoal, pela visualização aí, pelos últimos vídeos aí. Eu vi que o pessoal deu like, pessoal, né? O dedo, né? O like é aquele dedo joinha, né? Dê aí, vocês estão frequentemente assistindo e porque você fazendo isso vai ajudar a distribuir meus vídeos, né? E as pessoas vão conhecer sobre essas coisas de expansão da consciência, sobre, né, várias coisas que eu falo aí no meu canal, entende, pessoal? É isso, né? Agradecer a vocês pela visualização e a espiritualidade por estar nos ajudando. E é esse Deus, e até a próxima, se Deus quiser, e essa espiritualidade. Tchau!